E o Ronaldo Fenômeno, ele deu essa entrevista para o canal do Galvão Bueno e sobre os assuntos que ele tocou, chamou a atenção aqui da nossa produção, esse do Corinthians, que já a gente vai falar até com mais ênfase, né, dessa chegada dele, falando da estrutura do clube, quando veio encerrar a carreira aqui no futebol brasileiro. E o Ronaldo Fenômeno também, em outra entrevista ao podcast Mano a Mano, ele chegou a criticar a formação do Vinícius Júnior no Flamengo. Isso sim deu muita polêmica e ele falou o seguinte, abre aspas, hoje é o jogador mais decisivo do futebol mundial, sendo que chegou lá no Real Madrid e não conseguia controlar com a perna esquerda. Pô, jogou no Flamengo, não é possível, mas não prepararam ele na base, não melhoraram a perna esquerda dele, os fundamentos técnicos, o tempo e espaço dentro de campo. Só melhorou lá fora. Então tem muita coisa para evoluir no futebol brasileiro. A partir da base, de qualidade de treinadores, de metodologia de trabalho. Já temos 5 anos dessa história acontecendo, mas completando 10 anos, vai dar uma reformulada no cenário atual. Os clubes que não pegarem esses profissionais vão ficar para trás, fecha aspas, a declaração do Ronaldo Fenômeno. Falou sobre a estrutura do Corinthians e também falou sobre o Flamengo, apontou falhas do Flamengo na formação do Vinícius Júnior. Mauro César, tem razão o Ronaldo Fenômeno nessas falas? Podemos imaginar que dentro de uns 5 anos o Cruzeiro vai estar bombando, né? Estrutura maravilhosa, os jogadores vão sair de ali prontinhos, né? Eu acho isso engraçado, até o amigo meu, o jornalista, o ótimo... Valladolid, pô, vamos longe. Tem o Valladolid também, que está sendo rebaixado toda hora. O amigo nosso, o jornalista, o Pedro Sol, escreveu muito bem ontem na rede social sobre isso. O Ronaldo não aprendeu a cabecear até o final da carreira. Até o final da carreira ele não aprendeu a cabecear. Né? Outra daquela série, penso que nós não temos memória, né? Que a gente não lembra. O Ronaldo não fazia gol de cabeça. Mentira minha? Não fazia gol de cabeça. O centroavante do nível dele, jogador extraordinário, não cabeceava. Ou seja, na formação dele no São Cristóvão, no Cruzeiro, ele não aprendeu a cabecear, foi pro PSB, não aprendeu a cabecear, jogou e terminou a carreira sem fazer gol de cabeça quase. Né? Ele era alto, ele é um cara de boa estatura, forte, né? Muito forte, e com recursos absurdos, né? Um dos maiores centroavantes da história do futebol. Por isso ele virou o fenômeno. Eu acho também o seguinte, alguém acha que o Endrick vai sair pronto do Palmeiras? Não vai, gente. Ele tem 16 anos e vai embora, agora está fazendo 17, né? Fez essa semana, 17. Vai fazer agora dia 21. Vai fazer agora dia 17 anos. Então daqui a um ano, ele deverá ir para o Real Madrid se repetir aquilo que aconteceu com o Vinícius, com o Rodrigo, né? Completa 18, partiu. Então tem um ano de Palmeiras. Ele vai evoluir? Eu acho que sim. Mas eu não creio que com 18 anos esteja pronto, porque com 18 anos nem o Pelé estava pronto. O Pelé, que fez aquela Copa do Mundo de 58, com 17, 18 anos, né? 17 para 18, não evoluiu. Claro que o Pelé evoluiu. Todos evoluem, é evidente, cara. 18 você joga de uma maneira, com 20, 25, 30. Até muito se diz, né? O jogador com 28, 30 anos, ele atinge a sua maturidade. Em geral é assim, porque o cara vai evoluindo, vai aprendendo, não só em recursos, mas experiência, saber se comportar em situações dentro de campo. Então o Vinícius saiu do Flamengo com 18 anos recém completado. É óbvio que ele não estava pronto. Poderia estar melhor? Talvez sim, concordo. Talvez um trabalho mais específico na base possa aprimorar um ou outro fundamento. Mas pronto, gente, nenhum garoto vai sair. Eles só se formam na Europa. Claro, eles saem daqui novos demais, eles só vão se tornar jogadores completos no futebol europeu. Isso é evidente. Agora, eu acho que é um pouco de complexo de vira-lata. Existem profissionais bons no Brasil que podem sim fazer um bom trabalho e desenvolver esses jogadores mais e mais. Ocorre que muitas vezes, de fato, na base você não tem os melhores caras. Muitas vezes os clubes colocam na base gente sem qualificação. Existe, cargos dados por política. Por política, aquela coisa do dirigente da base que quer título, e aí demite às vezes um técnico bom, que está formando bom jogador porque perdeu uma final de sub-15 ou sub-17. O do mais importante, muito isso. O mais importante é a formação. Já conversei várias vezes com pessoas que trabalham na base, gente boa. E os caras falam, cara, a gente vai jogar um campeonato estadual, sei lá, chega na final, perde, o outro time também é bom. Sou demitido. Pô, tem vários jogadores bons que a gente está preparando aqui, e o cara vai lá, perdeu, demite. Porque o dirigente quer chegar lá dentro do clube, né? E falar que ganhamos sub-15, sub-17, ganhamos tudo. E de repente não vai ninguém. Não revela ninguém pro time de cima. Né? E aí acontece uma outra questão. Na base, alguns clubes colocam jogadores, optam, especialmente até antes do sub-17, que você tem uma questão física, pesa muito. Escolhem jogadores muito grandes, eu não vou citar, mas tem alguns clubes no Brasil, clubes grandes, que na base selecionam pelo porte físico. Para quê? Para ganhar. Porque você ganha na imposição física. Você, de repente, tem um menino habilidoso de 14, 15 anos, mas ele fisicamente muito franzino, e o outro, que não é tão bom, mas é forte, e na imposição física você ganha jogos e ganha campeonatos.
Mas aí quando você vai chegando na parte da peneira, que vai amadurecendo, é claro que aqueles que são mais técnicos, jogam bola, né? Jogam mais bola, tendem a ser aproveitados. Então tem muitas distorções da base, isso eu acho que eu concordo. Mas eu acho que assim, cobrar do Vinícius, do Endrick, do Rodrigo, de qualquer desses que sai daqui pronto, é um contrassenso, porque eles saem muito novos. Agora, se o jogador fosse negociado com 24, 25, aí sim. Mas geralmente esses caras não saem mais com essa idade. E por que eles saem muito novos? Por isso mesmo. É mais barato do que o cara ficar formado e eles podem preparar o jogador à maneira deles. O próprio Ronaldo teve uma questão até física que o Vampeta acompanhou, que ele se transformou num jogador muito mais forte. Começa na Holanda, eu estava lá junto com ele. Ele era magrinho. Na Holanda, eu vi tudo no começo. Isso é verdade mesmo na divisão de base. Ó, Grêmio e Osasco, time da A13 em São Paulo, terceira divisão. E você queima etapas na base quando o cara é diferenciado, por exemplo. É isso aí. Aí os caras fazem hoje o seguinte, Mauro. O cara de 17 anos, o sub-20, os caras já estão achando que é velho. Sobe do sub-17 profissional e não sobe do sub-20. Eu do Grêmio Osasco, eu peguei um time sub-20, eu falei pro treinador, os times estão todos jogando com sub-17. E 3 anos na base é diferente pra caramba. Sim. Um garoto de 17 e outro de 20. Consegui ser vice-campeão paulista, perdendo nos pênaltis pro Corinthians e lá no Parque São Jorge. Porque os caras vieram com o time sub-17, eu meti o sub-20, de bota todo mundo do 20. Que é outra pegada. Último ano, bota os caras. A gente é terceira divisão, a gente não tem o poder aquisitivo de Corinthians, de Palmeiras. E fomos vice-campeão paulista sub-20, perdendo nos pênaltis pro Corinthians. Fomos para um torneio em Viarejo, que é o maior torneio sub-20 do mundo, lá na Itália. Levei o time sub-20, ganhamos de Mila, de vários times, fomos passando e quase chega. Para você queimar etapas, o cara tem que ser diferenciado. E isso você acabou de falar mesmo. Eu cheguei lá, o Dica de Focati foi meu treinador lá no PSV. Ele falou assim, a gente tá vendo que você tem potencial. O cara que mandou me contratar foi o cara que revelou Gullit, Van Basten e Casey Lives. Lá no Brasil se joga de uma forma, não se bate na bola assim. E eu vi uma divisão de base que era fera, do Vitória. Sim. Treinado por Carlos Amadeu, que Deus o tenha. Eu vi um treinado por Carlos Amadeus, Pérez Chamusca, esses são meus treinadores da base. Tipolose, Alberto Leguelé, que jogou muito. Esses caras que começaram. Cheguei na Holanda, os caras mudou tudo. Falou, não. A gente te contratou porque vê que tem potencial. Agora, o modo como você bate na bola, a posição que você joga, você domina o primeiro passo, olha pro lado, o contra-ataque já começa com você. Isso me aprimorou muito, depois que eu volto pro Brasil, jogo do lado do Rincon, aí pego seleção rapidinho, já tinha sido seleção de base. Então tem isso. O Vinícius, como é que fala lá quando vai pro Real Madrid? Na base lá é La Masia? La Masia, né? La Masia é Barcelona. La Masia é Barcelona. O Real Madrid é Castilho. Foi pra lá e aprimorou, ficou um tempo e voltou. Sim. E é outro jogador hoje. Você fala do Gabigol, que é profissional, você fala que não usa a perna direita, né? Se torna, né? Exato. Se torna tudo. Até hoje. Acho que vou usar nunca, né? Vai fazer 27 anos não estudou com a perna direita. Não é de hoje, né, que a gente fala que não é boa, não é bom o trabalho, de uma forma geral, né, não é bom o trabalho na base. O amigo do Vampeta, por exemplo, no Palmeiras, faz um grande sucesso, o João Paulo, né? Então a gente sabe disso. E tem que ter um processo, né? No caso do Bragantino, queria citar isso, porque a gente falou de passagem na semana passada, mas o assunto veio à mesa agora e vale dar uma repetida nisso. Na semana passada que todos nós levantamos a bola do futebol mostrado pelo professor Pedro Caixinha, né? Que foi muito bem. Foi um final de semana vitorioso, né? Eles ganharam no Sub-12, Mauro, no Sub-15, no Sub-17, na rodada, no Sub-20, ganharam na Série A, ganharam no feminino e ganhou na Fórmula 1. Veja o que aconteceu no fim de semana, tipo R do Red Bull Bragantino, né? E tem um detalhe só interessante, que é nessas categorias que eu citei, eles colocam para jogar, por determinação filosófica da empresa, jogadores com 1 ano a menos. No Sub-15, Sub-14. Sub-17, 16. Sub-20, 19. 1 ano a menos. Para forçar um grau de dificuldade maior para os caras se desenvolverem. Só estou falando esse pequeno detalhe porque eu acho importante. Tudo, isso é pensado, né? Isso é pensado. Não é o cara inventa. Então, eu acho que a organização ajuda. É claro, é um time que não tem uma torcida cobrando, essa coisa toda, mas quando a organização
boa, a gente tem que destacar. Então, eu só queria destacar isso. Seguimos aqui no canal do YouTube Jovem Pan Esportes. Só para a gente poder fechar o assunto Ronaldo Fenômeno, ele falou do Corinthians, né? Quando ele chegou ao Corinthians, nós temos até a arte aqui das declarações do Ronaldo. Tá aí, abre aspas. Quando cheguei no Corinthians, não tinha nenhuma infraestrutura para treinar. Eu falava com o Andrés, presidente, isso é inadmissível. Nós não temos vestiário, não temos CT, não temos estádio, não temos nada. E completa. A melhor parte para mim foi ter dado início para essa revolução toda do Corinthians. Ali começamos a trabalhar. Ajudei muito o Andrés. Ele foi ponta firme demais. Ele falava, vamos fazer, custe o que custar. Aí começou o projeto do CT do Parque Ecológico. Mais pra frente tinha a Copa do Mundo e a gente já tinha a ideia de fazer no estádio e aproveitamos. Foi um ponto importantíssimo para a história do Corinthians, porque o Corinthians sempre foi grande para fora, mas para dentro, para os profissionais, era uma vergonha o que tinha lá. Trocávamos de roupa dentro de um container, que quando chovia, chovia mais lá dentro do que fora. Acabava o treino, eu entrava no carro, ia para casa com a roupa, tomava banho e levava a roupa de volta no dia seguinte, igual fazia em escolinha. Imagina eu, depois de conquistar tudo que conquistei, chegar e vir jogar no Corinthians achando que ia encontrar uma infraestrutura mais ou menos básica, não tinha. Tá aí, declarações também do Ronaldo Fenômeno, ele que concedeu essas entrevistas para o canal GB do Galvão Bueno e também para o canal Mano a Mano, falando, né, sobre infraestrutura, futebol brasileiro, gestão. Tá aí o Ronaldo Fenômeno.